que a presença poderosa do Espírito Santo, que a graça amorosa do nosso Deus Pai venha sobre a sua vida. Eu abençoo você em nome do Senhor Jesus, que você possa prosperar de uma forma sobrenatural neste novo ano, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você todos os dias da sua vida, a sua casa, a sua família. Você tenha discernimento para fazer escolhas sábias no Senhor, para dar passos de fé ousados e para superar os seus medos. Nós estamos aqui nesta série de mensagens de 7 dias que iniciámos ontem com a graça do Senhor Jesus, consagramos ao Senhor, que é Davi, fé que enfrenta gigantes. Nós de tempos em tempos trazemos aqui séries de mensagens que Deus coloca dentro do meu coração. Por enquanto Deus tem colocado assim, se Deus colocar, se Deus mandar parar, eu estarei aqui para obedecer às ordens dele, mas inclusive a vosso pedido, vocês pediram para eu continuar a falar de fé, então a fé é temática, com base temática, e aqui vamos estar a falar acerca de Davi, fé que enfrenta gigantes. E hoje o título da nossa mensagem é Fé que despreza o medo, e isto é muito forte e muito importante, então esteja com o seu coração aberto, receba esta palavra, que ela possa abençoar você, curar você, trazer esperança para você, trazer consolo, trazer luz, em nome de Jesus. 1 Samuel 17:32 diz aqui o seguinte: Davi disse a Saúl: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, o teu servo irá e lutará com ele. Olha que coragem, que força e que visão. Um menino tão novinho como ele dizer: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, o teu servo irá e lutará com ele. Então, a primeira luta que Davi teve aqui, ele não foi diretamente lutar com o filisteu, com o gigante. Ele teve que lutar ali contra um sistema que estava ali, que era um sistema de medo. Todos estavam com medo. Todos estavam com medo. E ele disse: ninguém deve ficar com o coração abatido. Então ele ali primeiro deu uma ordem para todos os que ali estavam: ninguém deve ficar com o coração abatido. Mas ele se virou para o rei e disse: teu servo irá e lutará com ele. Então ele se colocou ali numa batalha. Isto nos faz lembrar, colocando aqui Jesus nesta palavra, faz-nos lembrar que muitas vezes você quer lutar coisas sozinha, quer lutar coisas sozinho, quer enfrentar batalhas sozinho e esquece que tem Jesus que pode estar no meio de si. Jesus, ele pode interceder por si com gemidos inexprimíveis, quando você não tem força para orar, quando você não tem força para fazer as coisas, quando você não tem força para enfrentar os seus medos. Ele pode estar entre si, ele pode todas as coisas, você pode todas as coisas naquele que o fortalece. E Davi sabia muito bem disto, por isso ele disse: o teu servo irá lutar contra ele. E como falámos ontem, qual é que foi a ferramenta que Davi utilizou para vencer esta batalha? Ele disse: vou a ti em nome do Senhor Jesus. E ele lutou assim, jogou aquela pedra e foi a primeira pedrada pequenina, assertiva, que acertou na cabeça daquele gigante. Então você tem que derrubar os seus gigantes, acertar na cabeça, porque a cabeça é que comanda tudo. Então aqui você já fica a saber que usando o nome do Senhor, ou seja, desfrutando o nome do Senhor e colocando Deus à frente das suas batalhas, os seus gigantes caem. Mas os gigantes têm que ser acabados pela cabeça, porque às vezes as pessoas: vou tirar só um pouquinho, mas deixa ficar o comando nas mãos do gigante. Não, você tem que tirar o comando das mãos do gigante, tem que acabar com esse mal pela cabeça, pela raiz. E Davi, ele fez o que é certo. Ele falou: eu vou a ti em nome do Senhor. Ele colocou o nome do Senhor à frente. Mas Davi, ele poderia ter ficado
parado. Ele poderia ter-se deixado manipular ali pelo inconsciente coletivo, onde estava ali toda aquela gente com medo do gigante. Sabe, os ambientes, eu falo sempre muito que os ambientes também têm influência sobre a vida das pessoas. E olha que maravilhoso o que você aprende aqui nesta série de mensagens, é que Davi enfrentou este ambiente. Ele era o único que não teve medo. Ele disse: o teu servo irá e lutará contra ele. Eu quero partilhar aqui também consigo 2 Timóteo 1,7, que diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe? Eu hoje estava a meditar acerca desta palavra e Deus falou ao meu coração acerca de algumas coisas que não são destronadas na vida das pessoas. É porque as pessoas têm alguns traumas. As pessoas não venceram uma batalha, foram fracassados, foram frustrados em alguma batalha, tiveram traumas, e há pessoas que ainda carregam os traumas lá de trás e não conseguem viver o novo de Deus. Não conseguem andar no espírito que Deus lhes deu, que é um novo espírito. Deus fez todas as coisas novas na sua vida. Porquê que será que as pessoas ainda têm covardia? Porquê que será que as pessoas ainda têm medo de enfrentar os seus gigantes? Porquê que será que as pessoas não se movem em poder, em amor? Eu quando falo do amor, não é o amor de dizer eu te amo, não é o amor de dizer eu te amo em Cristo, eu te amo. Não, é um amor radical na prática, de você conseguir continuar a amar aquelas pessoas que não merecem, continuar a estender as mãos àquelas pessoas que não merecem. Então, e de equilíbrio, Deus também nos deu equilíbrio. Deus não chamou você para andar em desequilíbrio e como louco, como néscio de um lado para o outro. Não, Deus não lhe deu isso. Deus deu-lhe espírito de equilíbrio e não deu espírito de covardia. Você sabia que os covardes não herdarão o reino de Deus? Está lá escrito no livro do Apocalipse. Então é o espírito do medo, da covardia. Isso pode ter muitos motivos. Talvez você olhe para si e diga assim, que tem tido medo de enfrentar certas e determinadas coisas. Você às vezes não acredita em si. Porquê é que você não acredita em si? Porque precisa que a sua identidade esteja firmada em Deus. Você precisa de entender quem você é em Deus. Porque quando você descobrir quem você é em Deus, você não vai mais ser enganado, você não vai mais ser colocado em lugares que não é o que o Senhor tem para si. Então, há muita gente que, devido ao medo, há pessoas que têm tanto medo que até têm medo de descobrir a sua identidade, porque estão agarrados à zona de conforto. Às vezes há pessoas que estão à zona de conforto porque acham que aquilo que estão a viver é o que está certo, e a pessoa no fundo até sabe que está a viver no engano, até sabe que há um gigante de engano, um gigante de manipulação, talvez haja aí o gigante de Jezabel, não é? E a pessoa tem medo de enfrentar aquilo. Então, faça como Davi fez. Pegue na sua pedrinha, vá na força que Deus lhe deu, peça a Deus, em nome do Senhor Jesus, eu vou derrubar este gigante, e derrube os gigantes da sua vida, porque você, sem fé, não consegue agradar a Deus. Sem fé você não consegue viver o extraordinário, o sobrenatural. Deus não tem coisas rasas para si, Deus tem águas profundas, Deus tem coisas, tem imensidão dos mares para si, Deus tem a terra para você, Deus tem coisas para você governar e para você liderar, como um filho, uma filha de Deus, um reino sacerdote, e talvez você não esteja a desfrutar disso por causa da covardia. Então, assim como aquele próprio rei Saul estava ali naquele ambiente, ele tinha toda a autoridade. Há pessoas que têm toda a autoridade, têm todas as ferramentas nas mãos, mas estão ali com medo de roubar o gigante. E chega um pequenino, vai sozinho e derruba o gigante, entende? Então, também aprenda a aceitar esses Davis que Deus envia à sua vida para ajudarem você a derrubar os gigantes. E talvez hoje até esteja aqui a trazer esta palavra e alguns gigantes na sua mentalidade estejam a ser quebrados. Então, e saiba também ser como Davi. Amém? Posso orar por si?
Paizinho querido, Senhor, eu quero agradecer, meu Pai, por esta série de mensagens. Quero agradecer, meu Pai, por cadeias a serem quebradas, correntes a serem quebradas. Quero agradecer porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O seu nome é poderoso, Pai. Agradecemos porque podemos contar com o Senhor, porque o Senhor prometeu que não nos deixaria, nem nos desampararia. Talvez estejam aqui pessoas que têm andado no espírito de covardia, mas inconscientemente, talvez estas pessoas estejam debaixo de uma opressão, estejam debaixo de ambientes que são intimidadores, estão debaixo de manipulação, e eu declaro sobre estas vidas cadeias quebradas, declaro libertação nas mentes, declaro e profetizo um novo tempo na vida destas pessoas, que estas pessoas, que os anjos, eu peço que os anjos do Senhor vão de encontro a estas pessoas que estão aqui a ouvir esta mensagem comigo, e que estas pessoas sejam libertas do espírito da covardia, sejam libertas do medo, sejam libertos do espírito do medo. Eu dou uma ordem para que o espírito do medo saia no nome do Senhor Jesus da vida destas pessoas, que estas pessoas sejam cobertas com este amor que está aqui a falar, sejam revestidos de poder, de equilíbrio, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sejam cheios do seu Espírito Santo para enfrentarem os seus gigantes.